E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Pessoal, tô gravando aqui um vídeo um pouco mais rápido, né? Um vídeo improvisado, porque eu vi a necessidade de trazer aqui para o canal um esclarecimento, tá? E uma reflexão diante de algumas críticas que eu venho recebendo desde o princípio do canal. Aproveitei que eu estava com tempo livre aqui, né? E falei, vamos lá, vamos gravar então esse vídeo. Pessoal, todo mundo aqui sabe que o objetivo central do canal é divulgar o pensamento brasileiro, divulgar os grandes intelectuais, as grandes visões de Brasil, divulgar, ajudar, né, levar o conhecimento das pessoas, questões sobre imaginário, folclore, festas tradicionais brasileiras, né, mentalidade tradicional brasileira, tá? Esse é o objetivo central do canal. E uma crítica que eu recebo já faz um certo tempo, né, mas está espalhada, né, pelos vídeos do canal, é que o Brasil mudou. O Brasil já não é mais aquele país que os grandes intérpretes, Gilberto Freire, Câmara Cascudo, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro e outros analisaram. O Brasil mudou, né? E como eu bato muito na tecla da divulgação do pensamento desses autores em específico, eu acho que eu acabo passando a impressão de que eu vejo a identidade nacional como algo estático, como algo monolítico. Se eu de fato passei essa impressão, eu lamento. Eu teria que revisitar alguns vídeos mais antigos do canal, né? Ver mesmo, né, se dá para alguém concluir isso, né, das coisas que eu falei. Mas eu lamento, porque para qualquer pessoa que mergulha na história de um país, que busca compreender a cultura de um país, é óbvio que a cultura e a identidade nacionais de qualquer país são sempre móveis, né? A identidade nacional, ela tá sempre abraçando elementos novos. Ela nunca é algo parado. Eu uso identidade nacional brasileira no singular, tá? Mas isso não quer dizer que a identidade nacional brasileira seja algo fixo, né? Ou seja, tenha se formado em algum momento da história e continua dessa maneira e tudo que foge disso não é brasileiro e dessa maneira a gente tem que descartar, tá? Algo que prova cabalmente, né, que a identidade nacional é algo completamente fluido é justamente o futebol, né? O futebol, ele veio importado para o Brasil da Inglaterra e aqui se enraizou de uma maneira que hoje o futebol é indissociável da identidade nacional brasileira. E não só hoje, né? Desde meados do século passado. Até por isso mesmo eu tenho um grande respeito pelos times, né, pelos clubes que fizeram a história do futebol brasileiro. Né? Flamengo, Santos, Grêmio e o melhor de todos, né, meu tricolor paulista, meu São Paulo trimundial. Então o futebol mostra que a identidade nacional, ela abraça, né, ela absorve, digamos assim, e ressignifica elementos vindo de fora. Isso é óbvio, né? O ser humano, ele está sempre em contato, né, com outros seres humanos, né? As fronteiras nacionais, elas não são algo absoluto, né, de jeito nenhum. Mas vejam só, tendo isso em vista, o que eu gosto de trazer aqui? De fato, o Brasil, ele mudou muito, muito nos últimos anos. Uma mudança acelerada devido ao processo de globalização. Com a globalização, a gente assiste uma massificação cultural muito ampla. Eu imagino que isso seja óbvio para todo mundo, para o público do canal em geral, tá? Então não vou fazer aqui grandes reflexões sobre globalização, tá bom? Mas vejam, houve essa massificação, está acontecendo essa massificação, tá? E sob a égide da cultura de massa norte-americana. Ou seja, o que tem de mais porcaria nos Estados Unidos é aquilo que é exportado culturalmente para o restante do mundo. E nós, aqui no Brasil, somos consumidores vorazes dessa cultura de massas norte-americana. E nisso, pessoal, eu acho que também é evidente, por isso que eu demorei tanto tempo para gravar esse vídeo, que muitos elementos que tradicionalmente são tidos como parte da cultura brasileira estão desaparecendo. Festividades tradicionais brasileiras estão desaparecendo. A nossa cultura folclórica está desaparecendo. Ritmos musicais
antigos do nosso povo, que desenvolveram no seio do nosso povo, estão desaparecendo. E desaparecendo por quê? Principalmente por causa dos efeitos dessa globalização. A gente sempre tem que lembrar que o Brasil é um país subdesenvolvido e dependente. Sendo dependente economicamente, nós também somos ultra dependentes culturalmente. E a apropriação dessa cultura de massas norte-americana pelo povo vem produzindo elementos que estão de fato substituindo aqueles elementos tradicionais, vamos por assim, da cultura brasileira. E a questão que eu faço é como nós devemos nos portar diante desse fenômeno. A gente tem que simplesmente aceitar que a cultura brasileira é hoje Anitta, MC Pikachu e Gustavo Lima, e adeus à música caipira, e adeus aos ritmos tradicionais, adeus às culturas, né, tradicionais do Brasil, adeus aos nossos antigos modos de ser e de pensar, e ponto final, porque este é o Brasil de hoje, ponto final, a gente simplesmente aceita e fica em paz e convive com isso. Se você pensa assim, meu amigo que está assistindo esse vídeo, tudo bem, tudo bem, sabe, de verdade, eu não me importo. Mas eu não penso assim, de verdade, eu não penso assim. Eu aprecio muito a cultura tradicional brasileira, a cultura realmente popular brasileira, sabe, gestada pelo povo brasileiro, não do dia para a noite a partir de uma importação vinda de fora, mas essa cultura que foi se desenvolvendo, né, numa relação com o meio, uma relação com a natureza, abraçando sim muitos elementos externos, ressignificando eles, sempre em diálogo, né, numa relação, né, dialógica com o passado, né, com tradições mais antigas, e eu acho que vale a pena lutar por isso. Todo mundo que assiste o canal sabe que eu sou um discípulo do Darcy Ribeiro. Pelo Darcy, ele tem uma teoria muito interessante, né, dentro da teoria geral de Brasil dele, da qual eu sou adepto, né, completamente adepto, onde ele divide, né, o Brasil em áreas culturais, né, ele fala do Brasil caboclo, o Brasil caipira, o Brasil crioulo, os Brasis-solinos, né, ou seja, a cultura brasileira, ainda que ela seja uma cultura brasileira, né, uma cultura nacional, de uma etnia nacional, né, de um estado uniétnico, é uma cultura que é diversa, né? Ela se manifesta em diversas expressões. Ela tem diversas expressões, diversas maneiras de ser. Existem diversas maneiras de ser brasileiro. Ainda que nós sejamos um único povo, nós temos diversas maneiras de ser esse povo brasileiro. E aqui eu dou um testemunho. Eu sou de uma cidade não tão conhecida, mas uma cidade que vem crescendo bastante, que é Botucatu, no coração do estado de São Paulo. Vivi aqui a minha vida inteira, não pretendo me mudar. Botucatu é um dos berços da cultura caipira. Aquela cultura caipira que tem suas origens lá nos mamelucos paulistas, nos caboclos paulistas, né, nos bandeirantes, nessa cultura que foi desenvolvendo até assumir, né, essas formas. Botucatu é um dos seus berços. E eu cresci na casa dos meus avós. E eu lembro perfeitamente, todas as vezes que eu acordava, eu era um menininho, né? Toda vez que eu acordava, eu ia até a cozinha, dar bom dia para meus avós. E lá estava meu avô, com um rádio velho em cima da mesa, né? Meu avô já preparando o almoço, né? Cozinhando, com um rádio velho, sempre tocando músicas caipiras. Sempre. E ali na cozinha, na copa, diversos passarinhos, né? Os canários do meu avô, né? Ele tinha vários. Sempre lá, pipi, 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 né? Então eu cresci nesse ambiente, entendem? Ainda que eu sempre tenha vivido na cidade, é uma cidade de interior, né? É uma cidade interior. Então as fronteiras no interior entre a cidade e o campo, elas são muito mais tênues. E na minha infância eram muito mais. Muito mais. Porque Botucatu era uma cidade pequena mesmo, quando eu nasci. Então vejam, a cultura caipira é a minha forma de ser brasileiro. A minha forma. Eu cresci em meio a essa cultura. Eu sou parte dessa cultura. Tá? Sendo caipira, eu sou brasileiro. E eu acho que vale a pena lutar pela preservação disso. Pela preservação da cultura caipira. Pela preservação das festividades nacionais brasileiras. Eu sinceramente acho que isso que o Brasil vem se tornando agora é qualitativamente inferior àquilo que o Brasil foi já. Eu estou falando em termos culturais, certo? Culturais. Daria para pegar outras diversas áreas, né? Até o futebol hoje está uma decadência completa aqui no Brasil, mas eu podia falar de outras coisas. Mas pensando na cultura brasileira,
tá? Eu acho que essa cultura, a cultura caipira raiz, né, que a gente chama, né, essa cultura raiz, as grandes duplas sertanejas, raízes, né, as festividades tradicionais, a folia de reis, as congadas, as cavalhadas, as festas juninas, né, as trezenas e tal. Eu acho que essas manifestações tradicionais, elas são qualitativamente superiores àquilo que a gente vê hoje, àquilo que a gente vê hoje. Essa uniformização cultural que a gente vê hoje. Eu sinceramente acho, sabe, essa é a minha opinião. Se você pensou o contrário, tudo bem. Tudo bem. Mas justamente por isso que eu acho que vale a pena lutar pela preservação dessa cultura. Porque eu acho que ela ainda tem muito o que nos dizer. Entendeu? Eu acho que essa cultura ainda tem muito o que nos dizer. Eu acho que essa cultura, ela comunica algo no nosso íntimo. Ao nosso íntimo. Eu acho que ela dialoga com o nosso íntimo. Vocês entendem? Com o imaginário. Eu gosto muito do conceito de imaginário. Ou seja, né, aquela parte mais profunda do ser. Abaixo da mentalidade, né, mais profundo que a mentalidade. Ou seja, naquele mar revolto. O imaginário é aquilo que está lá embaixo, aquelas águas paradas. Sob o mar revolto. Né? Essa analogia, eu já vi ela na boca de 500 pesquisadores. Né? Eu pensava que era de Hilário Franco Júnior, depois eu já vi no Câmara Cascudo, depois eu vi até no Miguel de Unamuno. Então, né, cada vez eu descubro um mais antigo que usou essa analogia do mar. Mas o imaginário é isso. E essa cultura tradicional, ela dialoga com isso, né? Com o nosso passado, né? Com as nossas tradições. E por isso eu acho que vale a pena lutar pela sua preservação. Isso não quer dizer que a cultura é algo fixo. Isso não quer dizer que a nacionalidade é algo fixo, que a identidade nacional é algo fixo. Não, a identidade nacional, a cultura, elas são sempre móveis, sempre dinâmicas. Mas isso não invalida a defesa dessas tradições. Quando um jovem de hoje, uma criança, tem contato com essa cultura mais raiz, né? Tem contato com essas músicas mais antigas, com o nosso folclore, as nossas lendas. Ele está tendo contato com os ancestrais mais remotos dele. Ele está, né, se enraizando, digamos assim. Por isso que eu acho tão importante preservar essa cultura. Preservar, divulgar e defender, né? Eu falo que defesa, mas não no sentido como se fosse uma espécie de cruzada. É defesa no sentido de preservação mesmo, né? De mostrar a importância disso. E esse canal tem esse objetivo, tá bom? Então, só fique no canal se você, de fato, né, tem interesse nessas coisas, tá? Mas as críticas são bem-vindas. Eu fiz uma promessa de que eu responderia todas as críticas. Até penso, inclusive, em fazer um vídeo de resposta mesmo às críticas, mesmo aquelas que eu já respondi. Então eu penso nisso, tá? Mas assim, aí vocês podem ver que eu já estou falando disso, até uma questão meio subjetiva minha, né? Falei do meu avô, da minha experiência com a cultura caipira, né? Meu avô já teve sítios, já teve chácaras quando eu era criança. Eu ia, né? Eu era criança bem pequena ainda, depois ele vendeu. Mas ele continuava me levando, né? Pra passear, né? Na parte mais rural. Então eu sempre tive esse contato, sabe? Quando eu era criança eu gostava muito de araucárias. Porque eram árvores que eu via nos documentários sobre dinossauros, eu gostava muito de dinossauro, né? E a araucária faz parte da fauna caipira. A araucária é uma árvore caipiríssima, né? Ainda que tem em todo o Brasil sulino e tal, né? Mas aqui em Botucatu é cheio, em toda a zona rural tem. E eu sou fascinado por essa árvore até o dia de hoje. E meu avô me pegava, né? E me levava até a parte bem mais rural mesmo pra ver. Eu pegava os galhos de araucária e trazia pra casa, né? Os ramos e tal. Todo espinhudinho, né? Aquelas folhas espinhudinhas, né? De araucária, né? Eu cresci vendo a minha avó, uma senhora de porte bem aristocrático, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, a mãe da cultura paulista, né? A mãe da cultura caipira, né? Nossa Senhora Aparecida, outra santa caipiríssima, que ainda que seja padroeira do Brasil, é uma santa que surgiu aqui, né? Se manifestou aqui, no estado de São Paulo, no coração da cultura caipira. Em suma, né? O vídeo era para ser curto, mas estou vendo aqui 18 minutos já. Em suma, né? É algo muito sobre mim, tá? Sobre mim, sobre o objetivo do canal. Eu não consigo deixar de... Se tudo que eu falei parece absurdo, pessoal, eu aconselho o seguinte: pesquisem Ariano Suassuna entrevista no YouTube e assistam os 20 primeiros vídeos, tá? Certamente vai mexer um pouco com vocês. Eu lembro sempre de uma entrevista que o Ariano Suassuna deu no Roda Viva, salvo engano,
E alguém comentou que outra pessoa, né, havia, para criticar a obra do Ariano Suassuna, dizia que quando Ariano Suassuna criticava a globalização, ele era como se fosse Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, né? Então tentaram criticar Ariano Suassuna, comparando com Dom Quixote. E ele ficou lisonjeadíssimo, falou, nossa, né, me comparando com Dom Quixote, meu herói. É, E com muita humildade, eu assumo também essa analogia. Eu admiro muito o Dom Quixote. Para mim, Dom Quixote é muito mais que um personagem literário, né? O livro Dom Quixote é o meu livro favorito e o Dom Quixote, para mim, o Dom Quixote é um dos meus maiores exemplos. E se lutar pela preservação da cultura brasileira, dessa cultura mais tradicional no nosso país, me faz ser como um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento, eu só tenho a dizer que eu fico muito lisonjeado também, tal como Ariano Suassuna ficou. Então, com muito orgulho, continuarei combatendo esses moinhos de vento e convido todo mundo aí que está inscrito no canal a fazer o mesmo. Aos moinhos, pessoal. Um abraço a todos.